a anarquista coloca em prática uma ambiciosa operação de falsificação de dinheiro, que tem como alvo um dos maiores bancos do mundo. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Um Homem de Ação de 2022, um filme muito legal para quem acredita em um estado sem governo. E vamos para mais um resumo. O filme começa com nosso protagonista Lúcio Oshibia, correndo desesperadamente de um fazendeiro que o flagrou roubando colheitas. Lúcio cometeu o furto para garantir a sobrevivência, pois seu pai está muito doente. À beira da morte, o pai faz um último pedido a Lúcio, que cuide de sua irmã mais velha. Lúcio, com um coração pesado, promete encontrar uma maneira de sustentar a família. No dia seguinte, Lúcio decide assaltar um banco na tentativa de conseguir dinheiro. Ele exige que os funcionários lhe entreguem o dinheiro, mas eles se recusam. Em um momento de desespero, Lúcio saca uma faca e os ameaça, mas seu medo é tão grande que ele acaba se molhando. Os funcionários, vendo seu estado, o deixam ir embora e o aconselham a voltar para casa. Ao chegar em casa, Lúcio é recebido com um abraço apertado de sua irmã, que lhe dá a triste notícia de que seu pai faleceu. No dia seguinte, Lúcio fica surpreso ao encontrar sua irmã fazendo as malas. Ela lhe revela que é a hora dele se alistar no exército, já que todos os meninos são obrigados a servir por 10 anos a partir dos 13 anos de idade. Lúcio hesita e expressa seu desagrado com a ideia, mas sua irmã insiste que isso é crucial para garantir um futuro melhor. Após alguma relutância, ele, contra sua vontade, acaba concordando em ir. 10 anos se passam. Nosso protagonista, agora adulto, vive em Paris. Ele faz uma visita ao apartamento de sua irmã, que ele mesmo havia lhe dado, enquanto cumpria o serviço militar. Lúcio revela que abandonou o acampamento devido à má qualidade da comida e não completou seu tempo de serviço. Sua irmã, que está casada com Patrick Kane, um contador em Paris, fica chateada ao saber que ele desistiu tão perto do fim. Lúcio expressa seu desejo de trabalhar com Patrick, mas devido à falta de educação formal, Patrick só pode oferecer um emprego como operário de construção. Lúcio aceita o trabalho com entusiasmo. No seu primeiro dia, ele ouve os colegas de trabalho discutindo sobre anarquismo e a ideia de uma sociedade sem governo. Intrigado, Lúcio menciona que apoia a ideia, mesmo que não compreenda completamente. Os trabalhadores o convidam para ajudar a distribuir panfletos anarquistas e aprender mais sobre o conceito. Fascinado, Lúcio vê no anarquismo uma nova missão e um propósito para a sua vida. À noite, Lúcio decide hospedar Kiko, um amigo de um amigo, em seu apartamento. Kiko chega com uma grande mala cheia de armas e é conhecido como um assaltante de banco procurado. Lúcio acha Kiko interessante e fica animado quando ele o convida para participar de um assalto a banco no dia seguinte. Durante o assalto, o velho medo de Lúcio retorna e ele se molha novamente. Kiko tenta tranquilizá-lo, dizendo que é normal sentir nervosismo e o aconselha a manter a calma e focar em conseguir o máximo de dinheiro possível. Eles conseguem escapar antes que a polícia chegue. Kiko explica a Lúcio que o dinheiro roubado será usado para financiar atividades anarquistas e ajudar famílias pobres. Lúcio se sente como um Robin Hood moderno. Alguns dias depois, eles planejam outro assalto e pedem ao amigo de Lúcio, Ostiello, para dirigir o carro. Durante o assalto, Ostiello deixa o carro ligado, chamando a atenção de um policial. Kiko e Lúcio fogem, trocando tiros com o carro da polícia. A polícia inicia uma investigação e invade o local onde Lúcio e Kiko estão, mas Lúcio é liberado posteriormente, pois nenhuma evidência concreta é encontrada. No entanto, o gerente do banco identifica a voz de Lúcio como sendo semelhante à do assaltante. Lúcio nunca mais vê Kiko e, ao ler no jornal sobre sua morte, fica devastado. Determinado a honrar a memória de Kiko, ele decide continuar o trabalho. Juntamente com Ostiello, ele realiza outro assalto a banco e utiliza o dinheiro obtido para comprar uma pequena gráfica. Lúcio contrata Chan para operar a gráfica. Durante uma manutenção, duas mulheres, Anne e uma estudante que apoia o movimento anarquista, encomendam folhetos. Anne, que chama a atenção de Lúcio, o convida para um evento no campus. Ele, que desenvolveu sentimentos por Anne, comparece e fica impressionado com seu discurso. Convencido, a convida para se juntar ao seu grupo anarquista. Enquanto conversam,
um tumulto se inicia. Lúcio leva Anne até a margem de um rio e revela sua identidade como anarquista e assaltante de banco, explicando que seu objetivo é ajudar os pobres como uma espécie de Robin Hood. Anne fica intrigada com sua confissão. O relacionamento entre Lúcio e Anne se fortalece e eles começam a namorar. Na gráfica, todos acompanham as notícias sobre o ataque dos Estados Unidos a Cuba. Frustrado, Sean propõe usar a gráfica para uma causa maior. Lúcio decide imprimir dinheiro falso para apoiar Cuba e leva Anne para apresentar seu cunhado Patrick, que está desempregado. Lúcio compartilha seu plano de imprimir dinheiro falso e oferece a Patrick um emprego. Patrick aceita e eles começam a produzir as notas. Lúcio troca o dinheiro falso por dinheiro verdadeiro e o distribui para famílias anarquistas carentes. Durante esse período, Anne revela que está grávida e Lúcio fica radiante com a notícia. No dia seguinte, Lúcio vai à embaixada cubana com seu plano de enfraquecer a economia dos Estados Unidos, inundando o mercado com dólares falsos e desencadeando uma crise econômica. Impressionada, a embaixada o aconselha a ir ao aeroporto no dia seguinte para se encontrar com o primeiro-ministro cubano. No aeroporto, Lúcio apresenta seu plano ao primeiro-ministro, que elogiou a ideia, mas expressa ceticismo sobre a capacidade de um país pequeno como Cuba desafiar com sucesso o poderoso Estados Unidos. Lúcio fica desanimado com o pessimismo do primeiro-ministro. Quando Lúcio está prestes a sair, um homem aterrorizado se aproxima e avisa que a polícia descobriu o plano deles. O inspetor e seus homens estão à procura de Lúcio. Para escapar, ele joga o dinheiro para o alto, criando um caos e usando a confusão para fugir. Lúcio se troca para se disfarçar, mas o inspetor vê através do disfarce e ordena que seus homens o cerquem. Ele é capturado e preso. Mesmo depois, Lúcio é liberado da prisão. Cheio de alegria, ele vai imediatamente ver Anne, que acaba de dar à luz a filha deles. 8 anos se passam e Lúcio se reformou, trabalhando como operário de construção e mantendo-se longe de atividades criminosas. Um dia, seu chefe lhe paga com um cheque. Lúcio, não familiarizado com cheques, fica contente ao saber que pode descontá-los em um banco. Após o trabalho, ele busca Anne e sua filha na escola. Casados e atuando como voluntário na escola, eles passam por um supermercado para fazer compras. Lá, Lúcio descobre que não tem dinheiro suficiente para pagar pelas compras. A caixa informa que ele pode usar um cheque para efetuar o pagamento. Ao perceber como é fácil usar um cheque, os antigos instintos criminosos de Lúcio começam a ressurgir. À noite, na gráfica, Lúcio se reúne com Sean, Patrick e Ostiello. Eles apresentam um novo plano: falsificar cheques do Citibank, um grande banco internacional que possui uma segurança fraca para cheques. Lúcio acredita que criar cheques falsos será mais fácil, uma vez que as penalidades para a falsificação de itens privados são mais brandas do que para a propriedade pública. O grupo concorda e começa a trabalhar na falsificação dos cheques. Após várias tentativas, eles conseguem criar cheques falsos, que parecem bastante convincentes. Lúcio testa um cheque em um banco e consegue descontá-lo sem problemas. Apesar do sucesso inicial, ele decide não agir precipitadamente. Em vez disso, planeja distribuir a tarefa de descontar os cheques por várias cidades da França para dificultar o rastreamento pela polícia. Lúcio instrui o grupo a realizar os saques simultaneamente. O plano prossegue com sucesso e o dinheiro é distribuído como antes, parte para manifestações, parte para apoiar famílias pobres e o restante para o grupo. No entanto, semanas depois, o Citibank descobre a falsificação dos cheques. Eles enviam um gerente de banco chamado Barroy para reportar a fraude à polícia francesa. Barroy afirma que encontrará os responsáveis rapidamente, pois já possui uma pista sobre onde procurar. No dia seguinte, enquanto Lúcio busca sua esposa e filha na escola, o inspetor o aborda e mostra um dos cheques falsos. Ele pergunta a Lúcio se ele fez o cheque. Lúcio responde calmamente que não sabe nada sobre isso, alegando ser um homem diferente daquele preso anteriormente e um simples operário de construção. Após a resposta, Lúcio se retira rapidamente. Em casa, Anne está chateada após ouvir a conversa. Ela está desapontada por Lúcio ter retornado ao crime sem lhe contar. Apesar de suas tentativas de explicar, ela não concorda com suas ações e acredita que há maneiras mais construtivas de causar um impacto positivo, como sua proposta de se tornar enfermeira voluntária na Bolívia. Anne sugere que Lúcio use suas habilidades para ajudar a construir infraestrutura lá, mas ele se recusa. Mesmo quando ela ameaça levar sua filha para a Bolívia, ele não muda de ideia. À noite, na gráfica, a equipe ouve no rádio que, a partir de amanhã, os bancos franceses aceitarão apenas um cheque por dia. Jean sugere que interrompa suas atividades para evitar colocar outros membros anarquistas em risco e recomenda vender os cheques falsos no Instagram
exterior. Lúcio se lembra de um condenado que conhecia da prisão, chamado Charlie, e decide pedir ajuda para encontrar um comprador estrangeiro. No dia seguinte, Lúcio se encontra com Charlie, que concorda em ajudar a encontrar um comprador. Alguns dias depois, Charlie apresenta Lúcio e Ochielo a Tony, um potencial comprador dos Estados Unidos. Tony se oferece para comprar os cheques falsos por $1 milhão, mas precisa de 2 dias para preparar o dinheiro. Lúcio decide vender os cheques e planeja ir para a Bolívia com Annie após a transação, para evitar ser rastreado pela polícia. Ele organiza para que a transação aconteça em um restaurante 2 dias depois. Quando Lúcio volta para casa, encontra sua irmã, Patrick e Jean em seu apartamento. Eles estão aterrorizados, acreditando que estão sendo seguidos pela polícia. Sua irmã está furiosa e culpa Lúcio por envolver Patrick em suas atividades criminosas. Jean, temendo a polícia, decide desistir e Annie fica frustrada com o egoísmo de Lúcio. No dia da transação, Lúcio nota um carro da polícia vigiando seu apartamento. Ele pede a Annie que ajude a distrair os policiais, mas ela se recusa e ele entrega uma passagem de avião, despedindo-se. Lúcio cria uma confusão para desviar a atenção e foge sem ser notado. No restaurante onde a transação estava marcada para acontecer, Lúcio vê Ochielo esperando, mas quando Tony chega, a polícia faz uma emboscada e prende Lúcio. Na prisão, ele se encontra com seu advogado e, com raiva, acusa alguém de ter vazado seus planos para a polícia. O advogado revela que Patrick conseguiu escapar e é suspeito de traição. Chocado com a traição, Lúcio descobre que o gerente do Citibank, Barrow, entrou com um processo pesado contra ele. Se as exigências de Barrow forem atendidas, ele poderá enfrentar 20 anos de prisão e uma multa de $50 milhões. Desesperado e arrependido, Lúcio aguarda seu julgamento. Pouco antes do início do julgamento, seu advogado solicita o adiantamento devido a arquivos mal impressos. Barrow fica frustrado e suspeita que o atraso possa permitir que Lúcio fuja, mas o juiz não tem escolha a não ser conceder o adiamento. Lúcio recebe liberdade condicional até o próximo julgamento. Os jornais franceses o chamam de Robin Hood na França, o que irrita Barrow. Ele exige que o inspetor puna Lúcio severamente, mas o inspetor não pode fazer nada contra a decisão do juiz. No dia seguinte, Lúcio se encontra com Patrick em um bar, claramente irritado. Ele confronta Patrick sobre a traição. Patrick explica que não foi um traidor. Na verdade, ele havia sido abordado por um policial que ofereceu dinheiro para vazar informações, mas ele recusou, temendo que a situação piorasse. Para se proteger, Patrick havia levado sua esposa para fora da cidade, até que as coisas se acalmassem. Lúcio percebe que acusou Patrick erroneamente e se pergunta quem era o verdadeiro traidor. À noite, seu advogado visita e revela que foi Charlie e não Patrick quem o traiu. Tony, o comprador em potencial, era na verdade um informante da polícia americana. Charlie trabalhou com Tony para armar uma cilada para Lúcio. O advogado também informa que o julgamento está iminente. Incapaz de dormir, Lúcio recebe uma ameaça anônima por telefone, dizendo que será morto se não se entregar. Ele vai ao inspetor, suspeitando do envolvimento de Barrow, mas o inspetor não pode ajudar sem provas. No entanto, ele concorda em apoiar Lúcio, pois também tem aversão a Barrow. Com o apoio do inspetor, Lúcio corre para o cemitério para recuperar seus cheques falsos. Ele decide enfrentar Barrow e imprimir o maior número possível de cheques falsos. Ele distribui os cheques para todos os membros anarquistas e os instrui a vendê-los para turistas em toda a França, causando caos no sistema bancário internacional. Alguns dias depois, o plano de Lúcio começa a surtir efeito. Barrow recebe uma ligação informando que cheques falsos estão se espalhando globalmente. Percebendo que Lúcio está por trás disso, Barrow se vê diante de um dilema. Enquanto isso, Lúcio liga para Annie de um telefone público, expressando seu arrependimento por não ter ido com ela para a Bolívia, mas prometendo que o fará em breve. No entanto, durante a ligação, a polícia chega e prende Lúcio por distribuir cheques falsos em todo o mundo. Na delegacia, Lúcio se encontra com Barrow e propõe um acordo. Ele oferece entregar todas as impressões dos cheques falsos e cessar suas atividades, desde que Barrow retire o processo e lhe pague uma quantia em dinheiro. Lúcio avisa que se Barrow recusar, os cheques falsos continuarão a circular, causando prejuízos ao Citibank. Sem outra opção, Barrow aceita os termos com relutância. No dia seguinte, Lúcio e Barrow se encontram em um hotel, onde Lúcio entrega os cheques falsos. Barrow pede que Lúcio garanta que não imprimirá mais cheques falsos. Lúcio concorda em parar de imprimir, mas não garante nada, sabendo que Barrow não tem escolha a não ser confiar nele. Após o acordo, Jean e Ochielo encontram Lúcio no saguão do hotel, empolgados por vê-lo livre e bem-sucedido com
contra um oponente poderoso. Alguns dias depois, Lúcio se junta a Anne na Bolívia. Ela fica radiante ao vê-lo. Lúcio jura que, embora seu grupo anarquista na França tenha sido dissolvido, sua luta não acabou. Ele está determinado a continuar sua missão, acreditando que o anarquismo é o propósito de sua vida. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.